Se você não tiver aí com a Bíblia, aqui tem Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Aleluia. Êxodo, capítulo número 13. Não tá bom. Aleluia. Êxodo, capítulo número 13. Segundo livro da Bíblia. Irmãos, às vezes, eu não sei se você já percebeu, mas às vezes a gente se encontra em situações tão críticas, irmãos, tão difíceis, que parece que não haver saída. Eu não é, irmãos? Tem hora que as situações na vida que nos levam ao desânimo mesmo, pois parece que nós estamos num beco sem saída. Sabe o que é um beco sem saída? E às vezes a gente tem a impressão que a gente está sozinho, porque às vezes eu não vejo saída. Aí a gente fala assim, e agora eu estou perdido. Irmãos, depois de 400 anos do povo de Israel na escravidão, irmãos, utilizando 10 pragas lá no Egito, Deus deu ao seu povo a liberdade tão esperada. E agora o povo está livre. O povo está livre, o povo pode sair. Quer dizer, o que eles esperavam até que enfim aconteceu. Por isso que eu lhe digo também hoje, aquilo que você está esperando do Senhor vai acontecer na sua vida. Livro de Êxodo, capítulo número 13, versículo número 17, diz assim: você não tiver comigo aí, ou você não abriu ainda, presta atenção aqui então. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto. Eu vou repetir, quero que você repita comigo. Preste atenção aqui, olha para mim. Vamos repetir. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não guiou pela rota da terra dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Pai, nessa noite, diante da tua presença, nós estamos e nós queremos pregar a tua palavra, Jesus. A palavra que o Senhor entregou ao nosso coração nesta noite, para nós compartilharmos com os nossos irmãos, e queremos que nessa noite o Senhor venha falar ao nosso coração, e nós pedimos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Nós lemos esse versículo duas vezes. Eu quero ver quem consegue se lembrar o que nós repetimos aqui duas vezes. Quem lembra? Nós repetimos duas vezes. Quem começar aí pode falar pelo menos um pedaço assim que você está lembrando. Missionária Magna, ela fica brava comigo, e ela vai dizer, nunca deixa eu participar, mas eu não vou deixar participar. E aí, Magna? O que nós temos duas vezes? Angelina, o que nós temos duas vezes? Eu vou repetir de novo, pela terceira vez, para ver se você lembra. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto. E eu vou repetir agora pela quarta vez para isso ficar aqui no seu coração. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus,
a melhor coisa que Deus tem para você. Às vezes, Deus permite que a gente entra num beco sem saída. Esse é o título dessa mensagem nessa noite. O que fazer quando eu estou num beco sem saída? O que fazer? Pedir ajuda? Olha aí, não é não. É um homem que pega as coisas. O que fazer quando eu estou num beco sem saída? Meu irmão, ela falou pedir ajuda. Clamar a Deus. Eu tenho que ter, irmãos, a humildade de reconhecer que tem hora que eu passo por uma situação tão difícil, mas tão difícil que eu não vejo solução. E tem hora que, como eu falei para os irmãos, a gente passa num beco sem saída difícil, que às vezes a gente fala assim: meu Pai do céu, aqui não tem jeito não. Se quiser só ver uma pessoa vai ajudar, pois é. Isso. 400 anos o povo passou na escravidão, mas Deus libertou o povo. Então o povo agora, o que acontece? O faraó deixa o povo de Israel sair, né? Então quando esse povo sai, Deus guiou o povo pela rota dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto. Embora esse fosse o caminho mais curto, de repente até mais fácil. Sabe por que Deus mandou eles assim? Porque ele disse assim: se eles se defrontarem com a guerra, talvez eles vão se arrepender e voltem para o Egito. Quer dizer, Deus sabia, irmãos, com quem ele estava lidando. Deus permitiu esse povo passasse por esse caminho, porque ele falou assim: bom, se o povo passar por outro caminho, ele vai encontrar dificuldade e ele vai querer voltar para a terra do Egito. E você vai ver que mais tarde, o povo lá em Israel, quando de certa forma eles estavam querendo voltar a comer carne, Deus mandou um manjar. O manjar que descia sobre a terra todos os dias. Aí o povo começou a reclamar: ah, será que não tem outra carne para comer, só tem esse pão fio, desprezível? Assim, irmãos, Deus faz o povo dar volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva exatamente ao Mar Vermelho. Quer dizer, os israelitas saíram do Egito, eles saíram preparados para lutar, segundo a Bíblia, segundo o verso 18, mas agora estão em um grande dilema. Por quê? Porque eles começam a caminhar e eles param exatamente de frente ao Mar Vermelho. E aqui eu quero te dizer uma coisa nessa noite: não é porque você é servo de Deus que tudo vai ser fácil na sua vida, vai estar sempre lutando, você vai ter o bom e o melhor. A vida do cristão, irmãos, é vida de luta. A vida do cristão é de luta. Então o povo de Israel agora, indo para a terra de Canaã, terra de manava leite e mel, eles se deparam com o Mar Vermelho. E ninguém atravessa o mar. Ninguém atravessa o mar. Nisso, a Bíblia fala que Faraó se arrependeu de ter libertado o povo e mandou agora as tropas para trazer novamente o povo à escravidão. Aqui eu te digo uma coisa: às vezes na sua caminhada com Jesus, Satanás vai querer que você volte a ser aquele velho homem, aquela velha mulher. Às vezes na sua caminhada cristã, Deus vai querer trazer você novamente para a escravidão. Às vezes na sua caminhada você vai entrar num beco sem saída. Por que sem saída, missionário? Porque na frente está
o mar vermelho, e atrás vem o exército de Faraó. Um beco sem saída. O que significa um beco sem saída? O que significa estar num beco sem saída? Estar num beco sem saída, irmãos, às vezes é entrar em situações difíceis. Estar num beco sem saída é quando você está enfrentando um problema que às vezes você bota a mão na cabeça e fala: corda sem saída, eu estou num beco sem saída. O que fazer então quando nós estamos em um beco sem saída? No versículo 19 está escrito assim: Moisés levou os ossos de Josué na saída do Egito, porque Josué havia feito os filhos de Israel se prostrarem e fazer um juramento quando ele disse: olha, Deus certamente virá em auxílio de vocês. Deus vai vir em auxílio de vocês. Quer dizer, José morreu, mas muito tempo depois o povo de Israel ainda se lembrava disso. Olha, o servo de Deus, no nome de Josué, ele falou que Deus ia vir no nosso auxílio. E o que é o auxílio? É exatamente o socorro. O que é o auxílio? É ajuda. Auxílio é pegar na mão e enfrentar a situação junto. Então a Bíblia diz no versículo 21 assim: durante o dia, durante essa peregrinação, o Senhor ia adiante do povo. Durante o dia ele ia com coluna de nuvem. Quer dizer, no deserto, os irmãos sabem que a temperatura é terrível. Mas durante esses 40 anos, irmãos, durante esses 40 anos, Deus cumpriu, deu sombra ao povo. O povo não torrava no sol, não. A nuvem de Deus durante o dia estava cobrindo. Aqui eu quero te dizer nessa noite: Deus está com você. Eu vou repetir: Deus está com você, te cobrindo, te protegendo, te guardando. Deus está com você, Deus está com sua família. Se eu lhe disser que você não vai enfrentar dificuldades, lutas, eu vou estar mentindo. E eu não vim aqui para esta igreja para mentir para você. Eu vim te dizer nessa noite que a palavra diz que no mundo você vai ter aflição, mas que no ano Deus está te guardando, Deus está te protegendo. A nuvem do Senhor, que representa a presença do Senhor, está te cobrindo. A Bíblia diz que durante o dia Deus subiu o seu povo na coluna de nuvem para guiá-los ao caminho, e de noite havia uma coluna de fogo. Por que mencionar a coluna de fogo? Porque no deserto, irmãos, é assim: durante o dia o sol é abrasador, mas de noite, paz, meus irmãos, gela, irmãos. No deserto é assim. Imagine aí, vamos supor que tem aí, vamos botar uma média, 40 graus. 40 graus de temperatura. Então torra. Mas durante a noite, o deserto faz tanto frio que gela. Então durante o dia Deus colocava a nuvem e cobria o povo, protegia o povo. Durante a noite Deus se apresentava como uma coluna de fogo para aquecer o povo. Então, e também o objetivo dessa coluna não só era para aquecer, mas também para iluminar o povo, para clarear o povo. E é por isso que eles podiam caminhar também à noite. No verso 22 diz: a coluna da nuvem não se afastava do povo. Eu quero te dizer nessa noite: a coluna da nuvem representa a presença de Deus. E Deus não se afasta de você. Eu vou repetir: Deus não se afasta de você, como a coluna da nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Mas você, às vezes você tem a impressão que parece que Deus te esqueceu, parece que Deus te deixou num beco sem saída. Irmãos, beco sem saída é o lugar que às vezes Deus nos mostra
se a gente confia ou não nele. Você sabe por quê? Porque às vezes, no beco sem saída, Deus permite que a gente entre nele para nós entendermos que nós precisamos depender de Deus. No livro de Êxodo, capítulo 14, verso 1, diz o Senhor Moisés: diga aos israelitas que mudem de rumo. O povo está caminhando aqui. Deus falou: manda eles sair desse caminho e ir para outro caminho. Sabe o que é que eu entendo aqui, irmãos? Às vezes nós estamos num caminho, caminhando num lugar, numa situação que não é a vontade de Deus. Então Deus disse ao povo de Israel: fala para eles mudarem e se acampem em outro lugar. Acampe-se ao beira-mar, defronte de Baal-Zeon. E no verso 30 diz que Faraó pensará que os israelitas estão caminhando confusos. Olha a estratégia de Deus. Deus manda o povo mudar de direção para que o exército de Faraó pense assim: esse povo mudou agora. Quantas vezes talvez você não ouviu essa palavra? Ser crente é besteira, ser crente é uma coisa de doido. Crente não sabe de nada. Às vezes, irmãos, a gente passa por críticas. Na realidade, quem não sabe de nada é aqueles que estão lá fora. Quem não sabe de nada é aqueles que não querem servir ao Senhor. Sabe o que acontece, irmãos? Nós estamos nesse beco sem saída e nós temos que entender que o beco sem saída é um lugar que Deus vai prover para nós a solução do problema. Livro de Êxodo, capítulo 14, nos versículos 4 a 9, diz assim: então endurecerei o coração de Faraó, e eles vão perseguir vocês. Todavia, eu serei glorificado por meio de Faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Às vezes, Deus permite que a gente passe por lutas. Às vezes, Deus permite que a gente passe por dificuldade, para nós entendermos que Deus é Deus e que Ele está cuidando de nós. Eu vou repetir: Ele permite que a gente passe por lutas, por dificuldades, para nos dar o livramento, para nós entendermos que nós precisamos depender de Deus. Então contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o Faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia. Eles botaram a mão na cabeça e disseram assim: o que foi que nós fizemos? Nós deixamos os israelitas sair e nós perdemos os nossos escravos. Irmãos, na nossa vida hoje é assim. Nós saímos do mundo, nós vivemos uma vida de escravidão. Nós não somos escravos mais, nós somos livres. Nós somos livres, você é livre. A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem era você antes de aceitar Jesus? Quem era você, homem? Quem era você, mulher? Talvez você vivia dominado pelo vício. Talvez você vivia se entregando o seu corpo. Talvez você vivia em situações vergonhosas, mas Jesus te libertou para você entender que Ele não quer mais você ser dominado pelas coisas do mundo, para você entender que Ele quer que você sirva ao Senhor. Às vezes você passa por situações e realmente parece que você está no beco sem saída. Irmãos, o beco sem saída é o lugar em que Deus vai nos provar. Vai nos provar. Versículo número 4 diz: então endurecerei o coração do Faraó. Ele vai perseguir vocês, para que eles entendam, para que eu faça que por meio de Faraó e de todo o seu exército, seus filhos, fiquem sabendo que eu sou o Senhor. Irmãos, nós servimos a um Deus vivo, a um Deus que faz milagres.
mesmo, eu creio. Diga para você, coloca a mão no seu coração, diga aí, eu creio num Deus que faz milagres. Irmãos, contaram ao rei do Egito que o povo tinha fugido. Faraó manda um grande exército e com muitos homens, porque ele mudou de ideia. Então Faraó mandou aprontar a sua carruagem e ele não falou assim: eu não vou só mandar o exército, eu devo ir atrás dos meus escravos. Às vezes, Faraó aqui é uma representação de Satanás, porque Satanás quer às vezes te perseguir. Satanás às vezes quer trazer você novamente à vida do escravo que você tinha antes. Faraó manda aprontar a sua carruagem e levou consigo, não foi nenhum dois homens não, foi um exército todinho. Ele levou, segundo o versículo 7, todos os carros de guerra do Egito. Inclusive ele levou 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial do comando. Se os carros eram 600, ainda tinha muitos soldados de guerra. Eu vou colocar aqui, irmãos, eu vou fazer uma simulação que eu penso que agora percorrendo o povo de Israel tinha mais de 1 milhão daquele exército, porque só de carros já eram 600 carros nessa época. Não era, a gente sabe que não era carro, eles chamavam carros, mas eram carroças, carruagens puxadas por cavalos. Tipo assim, no versículo 8 diz que o Senhor endureceu o coração do Faraó. Aí missionário com carros, foi o próprio Deus que endureceu o coração do Faraó. Não era para deixar o povo seguir, não. Irmãos, eu volto a dizer o que está no texto, mas Deus fez isso para provar a Faraó que Deus é Deus, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele fez uma promessa, ele cumpre a sua promessa. Deus havia dito para o povo: olha, vocês vão para a terra que mana leite e mel. Mas para você desfrutar das bênçãos de Deus, entenda alguma coisa: nada conseguimos fácil. O que vem fácil, vai fácil. O que você consegue fácil, você não está muito maluco. Você quer ver um exemplo disso? A Fazenda, Big Brother Brasil e outros reais. As pessoas ganham milhões. Irmãos, se você for procurar, de 20 e 30 dessas pessoas que ganharam esses reais, ganharam milhões, poucos deles têm alguma coisa. Eles gastam. Por quê, missionário? Porque o que vem fácil vai fácil. Quando você ganha as coisas, você não dá o mesmo valor, irmãos, e que quando você consegue ter o suor no teu rosto. Quando você consegue as coisas pelo suor no teu rosto, não dá muito mais valor. Então Deus vai permitir isso aqui para que o povo de Israel passe a valorizar essa libertação. Se fosse muito fácil, se ele saísse dali, entrasse já na terra, mandava leite e mel e desfrutasse de tudo que Deus tinha prometido para eles, talvez eles não dariam valor. O Senhor endureceu o coração do Faraó e perseguiu os israelitas e marchavam triunfalmente. O povo de Israel marchava dizendo: eu estou indo para a terra que Deus me prometeu, eu estou indo para receber as bênçãos que Deus tem para a minha vida. Eu quero te dizer nesta noite: glorifique a Deus, exalte a Deus, dê glória a Deus, todas as vezes que Deus te deu bênçãos, irmãos. Valoriza isso. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram na perseguição, assim como Satanás nos persegue, os demônios nos perseguem, e a Bíblia fala que eles alcançaram o povo quando eles estavam acompanhados já
servidores de Baal Zephon, eles estavam agora numa situação difícil. Por que, missionário? Porque eles estão agora com o mar vermelho na frente. Eles estão com as dificuldades. Eles estão com a luta. Eles não podem passar. Atrás tem o exército de Faraó. Quantas vezes você não fica no meio sem sair? Quantas vezes você bota a mão na cabeça assim, agora eu vou fazer o quê? As coisas apertaram, a situação financeira está difícil. Quantas vezes você fala assim, essa enfermidade está vindo no meu corpo e está fazendo eu sofrer? Quantas vezes você não fala assim, eu estou chorando todos os dias, porque na minha família está cheio de problemas, está cheio de dificuldades? Quantas vezes você bota a mão na cabeça e fala assim, eu estou no meio sem saída, na minha frente tem os problemas, atrás de mim tem os problemas, e agora o que eu vou fazer? É esse o momento que muitas vezes eu ou você começamos a reclamar. Ah, Deus, o Senhor me falou que se eu aceitasse o Senhor, se eu viesse para a igreja, eu teria uma vida abençoada. Você realmente tem uma vida abençoada, mas não quer dizer que você não tenha uma vida fácil, porque às vezes você está no beco sem saída. Um lugar que às vezes nós falhamos com o Senhor. Você sabe por que a gente falha com o Senhor? Versículo número 10 diz que ao aproximar-se do Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marcharam na direção deles. E sabe o que aconteceu? Eles ficaram aterrorizados. Eles ficaram com medo. Você tem medo de quê, meu irmão? Você tem medo de quê? Você tem medo de repente você não ter dinheiro suficiente para suprir as suas necessidades? Você tem medo de quê? Você tem medo dessa doença que tanto te perturba e que você já buscou ajuda de repente de um médico, de outro médico e não resolveu? Você tem medo de quê? Você tem medo dos filhos que estão longe de você, dos netos que estão longe de você, e só Deus sabe o que está acontecendo com eles, porque enquanto estavam embaixo da sua proteção, você fazia alguma coisa para resolver, mas agora os filhos, os netos, irmãos e irmãs, pais e mães, não estão perto de você, você coloca, e agora? Como é que eu vou ajudar meus filhos? Como é que eu vou ajudar meus filhos? Como é que eu vou ajudar meus netos? E agora? Como é que eu vou ajudar meu pai, minha mãe, que eu estou longe? O povo está numa situação difícil. Na frente tem um mar vermelho, atrás tem o exército de Faraó. Aqui eu quero dizer uma coisa: todas as vezes que nós olharmos para as circunstâncias dessa vida, elas vão se tornar maiores do que realmente são. Eu vou repetir: todas as vezes que a gente parar para estar olhando para o problema, irmão, vai falência aqui. O problema vai crescer. Quando você parar para dar ouvido àquelas pessoas que dizem assim para você, não vai dar certo não. E já aconteceu isso com fulano, já aconteceu com Beltrano, é capaz de acontecer com você também. Tu vai perder tudo. A tua situação vai piorar, a tua doença vai ficar difícil, a tua família vai ser prejudicada e não vai dar certo não. Irmãos, aparecem 10 pessoas para dizer que não dá certo, muito mais do que um ou dois vai dizer não vai dar certo, confia no Senhor, entrega ao Senhor. O versículo número 11 e 12 diz assim, ó, isso era para Moisés. Lembra que eu falei de reclamação? O povo vai embora. Falou Moisés, não havia sermão no Egito não, Moisés, para nos tirar de lá daquela terra, para aqui, para esse deserto, para a gente morrer aqui. Por que Moisés você fez isso com a gente? Fez a gente sair do Egito, a gente lá comia as cebolas do Egito, mas a gente estava feliz. Não é esta a palavra que falamos lá no Egito? Moisés disse para você assim: deixa a gente aqui para que nós sirvamos aos egípcios. Olha o que o povo está reclamando, irmãos. Passou 40 anos levando chicotada nas costas, sofrendo. Moisés é usado por Deus para trazer o povo
você está numa situação difícil, você começa a reclamar. Pois que melhor não seria ficar servindo aos egípcios do que ficar aqui nesse deserto. Mas mesmo falhamos, mesmo reclamando, a misericórdia de Deus é grande. Deus tem misericórdia de nós. Beco sem sair, irmãos, é um lugar que Deus nos ajuda. Beco sem sair, talvez é um lugar onde você está, mas é nesse lugar que Deus te ajuda. Versículo número 13 diz assim, que Deus vai te ajudar no momento certo. Não é na hora que você quer, não, é no momento certo. Versículo 13 diz: Moisés respondeu ao povo: não tenha medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje para vocês. Uma coisa eu quero te dizer: espera com paciência no Senhor, confia nele, e o mais ele fará com vocês, porque vocês nunca mais verão os egípcios que vocês estão vendo hoje. Olha o que Moisés falou para o povo de Israel: fique calmo, confia, esses que estão vindo atrás de você, vai ser a última vez que vocês vão vir. Então Deus respondeu através de Moisés no momento certo, tomando o controle. Sabe por quê? Porque o versículo 14 diz assim: o Senhor elegerá por vós e vós calareis. O Senhor vai lutar por vocês. Para de reclamar. Para de reclamar. Para de reclamar dos preços. Para de reclamar